Oi, minha turminha maravilhosa! Estamos iniciando mais uma semana e com ela a nossa aulinha de português. Vamos lá? Então, nós vamos continuar na nossa última apostila, apostila número 4, mas agora nós vamos para as atividades lá da página 14 de português. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre artigo, sobre o encontro de consoantes com a letra R e também fazer as atividades de finalização da unidade. Vamos lá? Abram a apostila de português na página 14, ok? Português, página 14. Aí na página 14, a prof quer que vocês coloquem, por favor, a data de hoje. Vamos lá? Onde está lá em cima? Momento da gramática. Coloquem lá a data de hoje. Dia 15 do 11. É isso? Então vamos lá. Primeiro a professora vai explicar para vocês o que é um artigo. O artigo é a palavra que antecede, ou seja, que vem antes do substantivo, com a intenção de particularizar ou indefinir o nome, indicando assim o gênero, se é feminino ou se é masculino, do substantivo. Os artigos são o, a, os, as, uma, e umas. Esses são os artigos. E eles vêm na frente do substantivo. Vou dar um exemplo. Ó, a menina é bela. A é um artigo. Menina, um substantivo. Bela, nós podemos falar que é um adjetivo, tá dando característica. O sapo é verde. O sapo, ó, sapo substantivo, o vai ser o artigo. Então, o artigo é aquela palavrinha que vem antes do substantivo, que vai indicar se é feminino, se é masculino, se é só um, se é mais de um. Por exemplo, se é feminino, vai ser a. Se é masculino, o. Se é mais de um e é feminino, as, umas. Se é masculino e é mais de um, os, uns, ok? E se é feminino, somente indicando um, além do a, uma. E se é masculino, o ou um. Vou explicar melhor, vamos lá. O artigo, observe a palavra destacada no início do verbete, a capoeira. Olha lá, o início do verbete é esse aqui. A capoeira é uma arte marcial brasileira inventada pelos negros bantus, trazidos da África para o Brasil como escravos. A capoeira é uma luta, mas pode ser apenas um esporte. As palavras destacadas estão antes dos substantivos e são chamadas de artigo. Então, ó, a, uma, o, um. Então, escreva o que o substantivo se refere aos artigos destacados. A o quê? A capoeira. Isso aí. Uma arte. O Brasil. Um esporte. Então, basicamente, o artigo, ele vem para indicar o que vai ser falado. Então, eu vou falar sobre a capoeira. O a é o artigo. Eu vou falar sobre um esporte. Então, eu estou falando o um ali, ele vai ser o artigo. Então, o artigo, ele vai vir sempre antes do substantivo, ok? Então, no caso do a capoeira, o a vem antes. Uma arte, uma antes. O Brasil, o antes. Um esporte, um antes. Então, o artigo, ele sempre vai vir primeiro, sempre na frente do substantivo. Vamos entender melhor? Então, vamos lá. Separe as respostas que você encontrou nos dois grupos. Vocês viram que lá tem o grupo do a, uma e o e um. Não reparou? Olha aqui. A, uma, o, um. São dois grupos, não são? Então, vamos lá. Separe as respostas que você encontrou nos dois grupos. Então, no caso, quais são os substantivos que o artigo indica feminino? A, o quê? Capoeira e uma arte. Então, olha só, o artigo, ele também pode ser feminino ou masculino. No caso aqui, a gente usou a capoeira, palavra feminino, e uma arte, também no feminino.
Já no masculino, qual nós encontramos? O Brasil e um esporte. Então, agora deu para entender, então? O artigo vai vir sempre antes do substantivo, que vai indicar sobre o que vai ser falado. Se a palavra está no feminino, no masculino. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente quisesse descobrir se a palavra estava no masculino ou no feminino, eu colocava uma letrinha na frente? Essa letrinha na frente, na verdade, é o artigo. Por exemplo, boneca. Como é que eu vou saber se boneca é uma palavra no masculino ou no feminino? Aí eu penso, o boneca ou a boneca? Qual que fica melhor? A boneca. Então, esse a que vai vir na frente, ele é o artigo, ok? Também vai definir se o substantivo é masculino e feminino. Nos ajuda, inclusive, a identificar. Então, vamos lá. O seguinte fala assim, ó. Agora, complete as frases a seguir com os artigos a, uma, o e um. Então, a gente tem que colocar esses artigos e encaixá-los aqui, ok? Ó, as palavras acompanham palavras femininas. Qual? Isso, a e uma. Acompanha palavras femininas no singular. A capoeira, tô falando de uma coisa só. Uma arte, tô falando de uma coisa só, singular. Já as palavras o e um acompanham palavras masculinas no singular. Os substantivos masculinos, eles admitem os artigos o, os, um e uns. Então, palavra no masculino, eu vou usar esses artigos aqui. O, os, um e uns. Já os substantivos femininos, eles só admitem os artigos a, as, uma e umas. Ok? Então, ele vai indicar se está no singular ou se está no plural, por exemplo. Vamos fazer um jogo rápido? Ainda aí na página 14, vamos lá. Complete as frases com os artigos. Aqui eu tenho todos os artigos. Então, vamos lá. Planeta Terra é redondo. O planeta Terra é redondo. A planeta Terra é redondo. E daí, qual que fica melhor? Isso, o planeta Terra é redondo. O planeta. Planeta é uma palavra masculino. E como a gente está falando planeta Terra, a gente está falando de uma coisa só, vai ser no singular. Letra B. Felizmente pude encontrar o minha cachorrinha. Ah, não? Qual seria? Isso mesmo. Felizmente, fico feliz, pude encontrar a minha cachorrinha. Minha cachorrinha, feminino. A. C. Entrou menina nova na escola. Entrou o menina nova? Não. Entrou uma menina nova na escola. Letra D. Hoje vamos ao cinema ver uns filmes de super-herói? Não. Um filme de super-herói. Já na letrinha E diz assim: pais devem cuidar dos filhos com carinho. E aí? Os, porque a gente está falando de pais, mas de uma pessoa, mãe e pai. F, crianças são muito animadas. Crianças, a gente está falando de um substantivo no plural. Então, o nosso artigo também tem que estar no plural e vai ser as. As crianças são muito animadas. Agora lá, vou ao mercado comprar uma laranjas. Não, umas laranjas. Vou ao mercado comprar umas laranjas. Falei mais de um. E aqui, H, vamos passar dias de férias na praia. Vamos passar uns dias de férias na praia, ok? Então, aqui nós temos uma parte da página 14 e esse aqui é a continuação da página 15, ok? Então, por favor, corrijam aí com a professora. Prontinho? Ótimo. Então, vamos lá. No exercício número 2 da
Ainda aí da página 15, está dizendo assim: identifique a palavra intrusa no grupo das palavras a seguir. Então, como assim intrusa, Pro? A carta, a cadeira e a caderno. Opa, uma palavra não tá legal. Aí a gente vai pintar ou circular da forma que vocês acharem melhor. O planeta, o panela e o passarinho. As fogos, as flores, as folhas. Os meninos, os meninas e os moleques. E aí? Tem aí palavrinhas intrusas. No caso do artigo A, qual é a palavrinha? Isso. Por quê? Porque não é a caderno, e sim o caderno. E aqui, no grupo o panela, porque não é o panela, é a panela, porque a palavrinha panela é feminina, então tem que vir o A na frente dela. Já a palavrinha caderno é uma palavra masculina, então tem que vir um O na frente dela. E aqui, as, qual é a palavrinha intrusa? Exatamente. As fogos? Não. Fogos é uma palavra no masculino, então deve vir o os fogos, ok? E no grupinho do os vai ser meninas, porque meninas é uma palavra no feminino, então não vai ser os meninas, e sim as meninas, ok? Então circula aí bonitinho. Continuando na página 15, o que vocês vão fazer? Escreva uma frase com as palavras indicadas. As palavras do caso são um artigo. Uma o quê? O quê? Um mais o quês, né? Ó, a gente tá falando de palavra no singular e de palavrinha de frase, aliás, no singular e de frase no plural, ok? Então, cada um vai escrever a frase que achar melhor, beleza? Ótimo. Então faz assim, dá uma pausa no vídeo, primeiro faça as frases e depois você continua, ok? Ótimo. Continuando já na página 16, nós vamos fazer o seguinte. Reescreva as frases, passando-as para o masculino. Então aqui, desculpa, para o feminino. Aqui as frases estão no masculino, então a gente tem que passar ela para o feminino. Por exemplo, o padrinho adotou um cachorrinho. A frase toda é uma frase no masculino. O, no caso, um artigo. Padrinho, substantivo, não é? E aí, adotou um cachorrinho. Como é que eu faço para passar para o plural? Desculpa, para o feminino. Qual é o feminino de o padrinho? Vai ser isso aí. A madrinha adotou um cachorrinho? Não, vamos passar para o feminino. Uma cachorrinha. Ou cadelinha também serve, tá bom? Então aqui, o padrinho adotou um cachorrinho. Aí passando para o feminino, a madrinha adotou uma cachorrinha ou uma cadelinha. Anotem aí. Letra B. O professor parabenizou o aluno pela nota da prova. Então ali, o professor, nós temos que mudar para o feminino, o aluno temos que mudar para o feminino. Como que vai ficar? A professora parabenizou a aluna pela nota da prova. Então escrevam aí. Já na letrinha C diz o seguinte: o menino foi jogar bola com o primo. Então vamos mudar para o feminino. O menino e o primo. Vamos lá? A menina foi jogar bola com a prima. Então vocês viram aqui? A gente somente passou as palavrinhas que nós estávamos vendo no masculino para o feminino. Então nós vimos, aprendemos que existem palavras no masculino e existem palavras no feminino. Inclusive, essas palavras vão indicar o gênero. Se eu estou falando de uma mulher, ou de um homem, de um menino, ou de uma menina, por exemplo. Ok? Ótimo. Então, escrevam aí. Anotem bonitinho.
Vamos lá? Ainda na página... Opa, desculpa, agora a gente vai fazer um momento de pause para depois continuar o restante da atividade. Vamos lá? Dá uma descansada, aproveita e pega a garrafinha de água. É muito bom e importante se hidratar, ok? Vamos lá. Oi, tudo bem? E hoje eu vou ensinar como fazer um brigadeiro sem precisar ir ao forno com 2 ingredientes. Então bora lá, primeiro precisa lavar a mão. Para essa receita você vai precisar de leite condensado e chocolate em pó. Agora eu vou colocar tudo. Agora minha mãe vai colocar ali no liquidificador para bater por 5 minutos. Vou colocar 3 colheres de chocolate em pó dentro do liquidificador. Isso. Cheias? Cheias. Assim? Uma, Já quer ficar bom, Lulu? 2. Três. 3. E aí a gente vai bater por mais 2 minutinhos. Agora vamos botar na geladeira e levar por 50 minutinhos. Eu já esperei 1 hora. Agora, como a gente vai fazer de novo a parte de mexer no brigadeiro e tal, enrolar ele, eu vou lavar a mão de novo. Tá bem gelado. Ai, tá muito gelado, ficou assim. Gente, que legal. Tem esse plástico filme porque não tinha uma tampa. A gente botou um plástico filme, né, Lulu? Então agora vamos à hora esperada. Gente, a manteiga já tá aqui porque tem que passar na mão, senão vai grudar o brigadeiro. Então vamos abrir o brigadeiro. E aqui tá o granulado. Tchan, tchan. Nossa, o cheiro tá bom, sério. Começar, Lulu, pra fazer o brigadeiro, tem que passar um pouquinho de manteiga na mão. Esse aqui? É. Um pouquinho, isso. Tá bom, esfrega uma mão, É tipo esfrega um na outra. sabão. Foi? Só que um sabão líquido. Parece, né? Agora esfrega na outra mão também. Parece que a minha mão é um Esfrega pão. uma mão na outra, isso. Tipo, a minha mão é um pão de passar manteiga. Aí a gente tem que fazer uma bolinha, mas eu acho que esse pedaço tá muito grande. Quer diminuir? Não. Olha. Olha, ai, tá muito. Ai, parece que tá bom. Lulu. Vou pegar lá vou pegar um pratinho, Faz calma muito aí. tempo que a gente não faz brigadeiro desse tipo, a gente só fazia brigadeiro de colher. Gente, agora eu vou colocar. Aqui eu vou colocar o brigadeiro, os brigadeiros que já estão prontos. Ficou grandão esse, Lulu. Vamos pro próximo? Aí você vai pegando aqui, ó, Lulu. Um pedacinho. Pode ser um pequenininho, de repente, ó. Isso. E vai fazendo as Eu bolinhas. só acho que ainda tá grudando. Vai fazendo bolinha. Tenta fazer. Faz igual slime, ó. Fazendo bolinha. Vai. Tem manteiga no brigadeiro, mas só aqui. Agora joga no... Como é que é Slime, mexer? tipo um glitter. Como é que é... Como que é mexer aí? É gostoso? É legal. Elisa está uma bela cozinheira. Nossa, isso aqui já ficou tudo... Tem que pegar um pedacinho menor. Gente, agora chegou a hora de experimentar. E tá lindo! Ficou bom, Luísa? Muito bom! Eu também vou pegar um... Ih, vou pegar um dessezinho. Eita, ficou um pouco molinho, mas vamos ver. Muito bom. Obrigada! Tchau! Que delícia de receita, né? Faz com a família, depois conta pra mamãe se ficou gostoso. Pra mamãe, depois conta pra Pro pra ver se eu quero saber se ficou gostoso. Combinar? Ótimo. Então vamos continuar os nossos exercícios lá na página 16, momento da ortografia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro de consoantes
com a letrinha R. Então vamos reler o início do verbete novamente sobre a capoeira? Então diz assim: a capoeira é uma arte marcial brasileira inventada pelos negros bantus, trazidos da África para o Brasil como escravos. A capoeira é uma luta, mas pode ser apenas um esporte. Então, complete as lacunas a seguir com as palavras do trecho anterior. Então, a gente lê o trecho do verbete e aqui o verbete está faltando algumas palavrinhas que nós temos que acrescentá-las. Então, vamos lá. Arte marcial brasileira, inventada pelos negros bantus, trazidos da África para o Brasil como escravos. Então, essas aqui são as palavrinhas que estão aqui dentro do verbete que podem ser incluídas nessas lacunas, né? Para que o verbete fique o mesmo. Então, vocês viram que aqui, as palavrinhas que nós colocamos aqui, acrescentamos, todas elas têm a letrinha R. Viram só? Agora, a gente vai fazer o quê? Essas palavrinhas que nós escrevemos no verbete, nós vamos separar em sílaba cada uma delas, e que a gente completou na atividade anterior, nos quadrinhos aqui. Por exemplo, qual vai ser a primeira palavrinha aqui? Brasileira. Ótimo! Então, vocês vão brasileira, depois trazidos, Brasil, negros, África e, por último, escravos. Então, nós pegamos aquelas palavrinhas do verbete e separamos ela em sílabas. Lembrando que sílaba é o pedacinho aqui, ó, de cada palavrinha. E quando a gente junta essas sílabas, a gente vai formar a palavra. Então, aqui nós temos, ó, Brasil. Eu costumo falar para vocês assim, ó, presta atenção, quantas vezes a professora abriu a boca, olha, Brasil. Então, quantas sílabas vão ter, ó, escravos, 3 vezes. Então, mais ou menos é assim que a gente utiliza, uma forma mais fácil para a gente separar em sílabas, beleza? Agora eu quero que vocês observem as sílabas com os quadrinhos coloridos. Opa, aqui. Tá, aí no de vocês tá colorido, né? No caso aqui, ó, bra, tra, bra, gro, fri e cras. Elas se iniciam sempre com uma consoante mais a letra R, ou todas elas se iniciam com uma vogal e a letra R? Olha lá. Isso mesmo. Todas elas se iniciam com uma consoante, depois a letra R, ó. BR, TR, BR, GR, FR, CR. Os encontros de consoantes BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR e VR sempre estarão na mesma sílabas. Isso significa que eles não podem ser separados. Então, quando tiverem assim essas sílabazinhas com consoante e R, eles devem ficar na mesma sílaba. Tudo bem? Então, vamos fazer um jogo rápido? Aí na página 17 tem as palavrinhas e nós vamos separar elas em sílabas. Atenção então para os encontros de consoantes BR, DR, GR, tá bom? Cabra, como é que vai ficar cabra? Cabra, ótimo. E dragão? Dragão. Vão fazendo. E magro? Magro, ótimo. E trator? Trator. Vocês estão percebendo que todos que têm consoantes juntas com R, sempre na mesma sílaba, ou seja, elas não se separam. Frase vai ficar frase. Cravo vai ficar cravo. Vão copiando, turma. Prato vai ficar prato. E livre vai ficar livre. Ótimo. Brasil. Brasil. E prova, prova. Viram só? Então, aqui nós separamos todas as palavrinhas em sílabas e percebemos que todas as consoantes com R, elas não são separadas. Elas vão sempre ficar numa mesma sílaba. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Agora vamos para o exercício número 2. Forme novas palavras completando os espaços
da segunda coluna com a letra R e depois escreva as palavras formadas. Por exemplo, cavo, aumentou o R, cravo, eu vou escrever cravo. Faca, aumentou o R, vai ficar fraca. Gude, aumentou um R, vai ficar grude. Pata, aumentou o R, vai ficar prata. Fio, aumentou o R, vai ficar frio. Toca, aumentou o R, vai ficar troca. Tem, aumentou o R, vai ficar trem. Fita, aumentou o R, vai ficar frita. Olha só. Aqui tem um pequeno desafio no finalzinho da página 17 que diz o seguinte: pesquise 3 nomes de pessoas que tenham uma sílaba formada por uma consoante mais a letra R e anotem no caderno. Não precisa anotar no caderno, podem anotar aí na apostila mesmo, ó. Aqui do ladinho, ó, que tem um espaço em branco, ok? Tá, tem alguém aí que tem no seu nomezinho e tem consoante com letra R junto? De quem? Eu conheço, ó. Pedro, que mais? Cristina, Patrícia, são alguns nomes que também tem ali a consoante com a letra R junto. Então, podem escrever na apostila mesmo, não precisa colocar no caderno, ok? Ótimo. Então, agora a gente vai, eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer de tarefinha. As páginas 19, 20 e 21. 19, 20 e 21, vocês vão realizar as atividades de tarefa, que é sobre tudo isso que nós trabalhamos, combinado? Então, essa vai ser a tarefinha de vocês, página 19, 20 e 21, que são as atividades referentes a tudo que a gente acabou de estudar. Ótimo? Ótimo. Então, meus amores, por hoje é só, nós encerramos a nossa aulinha nesse início de semanas. Fiquem com Deus e até amanhã, terça-feira. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.